Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Bom, pra quem tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, vou logo avisar que isso foi uma live feita no Facebook. Foi porque eu tô supondo que você está vendo no futuro, não esteja vendo no dia 14 de janeiro de 2021, que é o dia de hoje. Mas se você estiver vendo agora, então isso aqui é uma live, né? Obviamente, se você tá vendo agora, você então já sabe. Bom, enfim. E sendo assim, haverá momentos em que eu vou acabar esquecendo que eu vou estar falando, eu vou parar e vou começar a conversar com alguém, né? Vou ficar parado lendo aqui um comentário, né? Às vezes eu posso estar falando uma coisa e voltar e falar uma que eu falei há uns 20 minutos atrás, né? Enfim, essas coisas, né? Bom, deixa eu pensar. Sim, é claro, sendo uma live, então é interessante esperar uns 5 minutinhos para as pessoas irem entrando, né? Deixa eu ver o que mais. Que mais? Sim, é claro, se você tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, né? Eu gostaria de lhe avisar que se não é o primeiro vídeo, há vários outros vídeos que eu fiz antes, né? Esse é tipo o 30º tema que eu já estou tratando, né? Todos os vídeos que eu fiz estão disponíveis não só no Facebook, que é onde eu tô fazendo, como também no Instagram e também no YouTube, pelo menos os que eu fiz até agora, né? No caso, o canal do YouTube é o Papo com Grilo. Além do mais, deixa eu ver, sim, os vídeos em geral pelo menos os que eu fiz até agora, são sempre voltados para a história do Brasil e observando e dentro do e contextualizado com a história da capoeira, né? Deixa eu lembrar aqui o que mais que eu tenho que falar, porque eu fiquei de férias e aí eu vou esquecendo as coisas que eu costumo falar nesse início. Vixe, esqueci aqui o que mais. Sim, é claro, em geral eu utilizo músicas, né, pra falar dos temas, principalmente porque, sendo a capoeira uma arte brasileira afrodescendente, né, portanto com origens africanas, a capoeira transmite a sua história através da música, né? E mais do que isso, nas tradições africanas em geral, pelo menos da etnia Fon, isso é uma certeza pra mim, a musicalidade é uma coisa muito importante, as músicas são muito importantes, né? Inclusive um exemplo que eu adoro citar, que eu aprendi com o Senapon, né? No curso dele Takepla, né? Quer dizer, treinamento, porque é treinamento avançado, mas enfim. Deixa eu lembrar que sim, os contos africanos, pelo menos os Fon, em geral eles começam e terminam com uma música e, além disso, eles costumam ter uma ou mais músicas no meio, né? Enfim, eu gosto de citar esse exemplo, né? Bom, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar durante os próximos 2 minutos, mais ou menos? 1 minuto e alguns segundos, na verdade, mas enfim, 2 minutos tá bom, já que no relógio não conta segundos, né? Não tem nada que eu me lembre que eu queira falar agora, não. Bom, então nesse caso, vou começar falando que, apesar de eu costumar fazer isso, pronto, agora é um pouco menos de 1 minuto ainda. Bom, então, apesar de eu ter o costume de fazer isso, nem sempre é possível, né? Porque às vezes a capoeira não participou daquele evento específico, né? Pelo fato de que que é um evento importante. Por exemplo, a capoeira com certeza não participou da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa impactou no mundo todo, né? A Revolução Francesa, ela tem um impacto muito único aqui no Brasil, né? Inclusive é sobre esse impacto que a gente ainda estará falando hoje, né? A gente começou a falar desse impacto da Revolução Francesa no Brasil ano passado, vai terminar esse ano, né? Que tecnicamente é um impacto que a gente ainda sente até hoje. Eu vou explicar o porquê. Bom, além disso, né? Então é muito importante para a gente entender a história do Brasil, ver a Revolução Francesa. E já que a capoeira,
história da capoeira acontece no Brasil, consequentemente é importante para a gente entender a história da capoeira, entender a história da Revolução Francesa, né? E o evento que a gente vai conversar hoje vai ser um evento assim, né? Que a gente vai conversar hoje sobre a independência do Brasil, né? Comemorando, né, que falta... Que próximo ano, próximo ano? Próximo ano já vai, a gente vai ter 200 anos de independência, né? Uma coisa muito legal, né? Eu quero ver mais, o que eu mais quero ver em 2022 é a comemoração da Semana de Arte Moderna, né? Porque é um outro evento muito importante que eu desejo muito ver como é que será, né? Bom... então, falando sobre a independência do Brasil, né? A única música que eu consegui pensar em usar foi o hino nacional, mas aí acho que é meio sem graça, não vai ter graça usar não, né? Já que não é capoeira. Então, nesse caso, vai ser sem música mesmo. Bom, a independência do Brasil, esse processo de independência acontece... bem recentemente. A gente pode começar falando sobre a independência dos Estados Unidos, né? Porque vai ser, se eu não me engano, o primeiro país a se tornar independente, o primeiro país do mundo moderno a usar aquele sistema estranho político chamado república, né? Onde as pessoas têm opinião, né? Onde não é o rei mandando tudo e pronto, acabou, né, gente? Ou então uma pequena aristocracia decidindo as coisas. Não, um sistema político estranho. Bom... E aí, como a gente já viu, por causa dessa independência dos Estados Unidos, aí que a França apoia o governo francês, né? E aí, essa é uma das causas que vai fazer com que a França entre naquele processo revolucionário. Uma outra causa também bem próxima, deixa eu ver quais que eram. Era o fato de quem tá governando é o Dom Luís VI, que não era exatamente um grande líder, uma pessoa com uma administração muito boa, né? Enfim, e mais do que isso, é um tremendo azar que esse cara teve, né? De um processo que tem um início, assim, alguns milhões de anos atrás, né? Lá na formação da Islândia, coisa e tal, que eu contei que eu expliquei pra vocês no vídeo da Revolução Francesa, né? Que vai gerar aquele aqueles invernos horrorosos lá na França, né? Bom, enfim, aí vai ser um processo esse processo todo de fome, descontentamento, também vai ter aquelas assembleias que agora eu não lembro o nome, que existem desde a época medieval, onde o povo sempre sai perdendo, porque é um voto pro povo, outro pro clero, outro pra nobreza, né? Uma maravilha, né? E todo mundo está sempre contra o povo, né, gente? Então, assim, né? Então a gente tem toda essa confusão. E aí chega um momento em que eles matam toda a família real. Aí depois eles saem matando todo mundo que é contra o regime, né? Mais especificamente a ditadura jacobina. E aí acabam matando os líderes jacobinos também, né? E vai aí sobe no poder os girondinos de novo. E aí os girondinos são tirados do poder de novo, né? E aí vem o Napoleão Bonaparte, toma o poder, instaura lá o Império francês, né? Com um tempo, e ele toca o terror lá na Europa, né? Mas principalmente para Portugal, aquele país que acabou ficando no meio entre a disputa franceses e ingleses, porque a França não queria que ninguém comerciasse com os ingleses e ameaçou de invasão, e os ingleses ameaçavam bombardear todo mundo que parasse de comercializar com eles, né? E aí o Dom João VI começa a negociar o que sai daqui.
E aí o Dom João VI começa a negociar, né? E aí vai enganando a França e bola um plano de fuga com a Inglaterra, né? Que não tinha certeza quem estava sendo enrolado nessa história toda, né? E aí eles chegam aqui, aí o Dom João VI começa a evoluir o Brasil para os padrões europeus, né? Aí começa a fundar um monte de escola superior de guerra, escolas superiores em geral, né? Não lembro se todas são de guerra, mas enfim, imagina que não, né? E aí, deixa eu lembrar aqui o que mais, deixa eu ver, sim, jardins botânicos, essas coisas, né? Que eu tenho certeza que a gente falou no vídeo sobre o período joanino rapidamente, né? Enfim, o Brasil vai evoluir bastante culturalmente no sentido sempre do padrão europeu, né? E aí o Portugal vai começar a ficar muito descontente com o fato de Dom João VI estar lá no Brasil e não estar em Portugal, né? E vai começar a fazer uma rebelião, né? A Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, forçando Dom João VI a voltar lá para Portugal. Só que quando ele volta, ele deixa o Dom Pedro I aqui no Brasil, porque ele sabia já naquele momento em que era inevitável que o Brasil se tornasse independente, né? Tanto que ele fala alguma coisa que agora eu não lembro direito, não tenho no 1808 para consultar aqui, mas enfim, lembro que ele fala alguma coisa sobre não deixar os aventureiros tomarem o poder, né? Os aventureiros eram que esses republicanos aí, né, que ficam querendo dar voto pra todo mundo, né? E aí ele volta lá pra Portugal. Quando ele volta lá pra Portugal, os portugueses decidem que não vai ser mais uma monarquia absoluta, vai ter uma constituição agora. Aí vai ter lá as chamadas, como ficou conhecido no Brasil, as cortes, mas se eu não me engano era cortes, alguma outra coisa, né? Enfim, as cortes portuguesas, né? Tá bom assim. E aí, bom, o que vai acontecer? Sendo então portugueses, eles estão muito descontentes com o fato do Brasil agora não ser mais uma colônia, né? Com o fato do Brasil ter instituições jurídicas, né, os juízes lá do Rio de Janeiro, serem regidos por uma pessoa diferente, né, ser regidos lá pelo Dom Pedro I, coisa e tal, né, então eles vão tentando fazer com que o Brasil retroceda ao estado de colônia, o que já no período joanino não era mais, era Reino Unido a Portugal, era um Reino Unido com Portugal e com Algarves, né. Então o que acontece? Vai ter essa tentativa de retrocesso e cada vez mais vão tentando retirar os benefícios que o Brasil tinha, o que eles consideravam de regalias, né? E vão chegar no ponto em que vão mandar o Dom Pedro I voltar para Portugal, né? Imediatamente. E aí Dom Pedro I, e aí começar, as pessoas do Brasil mesmo vão começar lá do Rio de Janeiro, na verdade, vão se reunir, vão fazer um plebiscito com acho que mais de 3.000 assinaturas, 8.000, uma coisa assim. Eu sei que eram várias assinaturas, né? Eu acabei notando o número. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro recebe o plebiscito, ele fala o seguinte: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E aí ficou conhecido esse dia como Dia do Fico, né? Apesar de não se saber exatamente se Dom Pedro disse essa frase com essas palavras, mas enfim, Dom Pedro disse que ia ficar e pronto, não ia pra Portugal coisa nenhuma. E aí já começa então um processo de separação do Brasil com os portugueses e os aristocratas, os escravocratas, os políticos brasileiros, né, toda essa gente que todo mundo ama, começaram a perceber, já estava
estavam percebendo isso, que ia ser inevitável, né? Então o que acontece? Começaram a se articular em volta da figura do Dom Pedro I, e já vou explicar por quê. Então vai havendo vários processos antes do chamado Grito do Ipiranga de 1822, né? Por exemplo, em 4/5, que é 4 de maio, né? De 1822, aí ser feito o decreto do Cumpras, que é basicamente o seguinte: nenhuma lei portuguesa vai passar se o Dom Pedro não deixar. Pronto, é simples, né? Se o Dom Pedro não... O Dom Pedro vai dizer que leis portuguesas vão estar valendo aqui no Brasil e quais não vão estar valendo, né? E aí em 3 de junho de 1822, boa noite, tia linda, vai ser convocada a Assembleia Constituinte. E em 1º de agosto de 1822 vai ser proibido o desembarque de tropas portuguesas, né? E aí em 6 de agosto, mais ou menos, né? Nesse mês de agosto vão ser feitos manifestos a favor da independência, né? Inclusive um deles vai ser do José Bonifácio, né? Um grande personagem da história brasileira, né? Que eu vou falar dele mais pra frente, né? E aí vai acontecer o seguinte: no dia 7 de setembro, o Dom Pedro vai estar lá às margens do Ipiranga, naquele alazão, levantará a espada e dirá independência ou morte, né? Ou que nem naquele quadro muito legal, acho que do Américo, agora eu não lembro o nome, né? Nem de quem fez, mas enfim, que todo mundo conhece. Ou pelo menos vai ser quase isso, né? Vai ser assim uma coisa maravilhosa, porque o Dom Pedro vai estar passando mal, né? Vai estar com uma diarreia, vai estar sentado numa mula ou num jegue, um bicho assim, né? Porque ficar andando nas serras com cavalo não dava certo não, né? Tinha que ser com mula, com jegue mesmo, né? Então, e aí vai estar nessa cena muito cômica e ele vai receber uma carta e vai dizer independência ou morte, né? Declarando a independência do Brasil. Ou quase isso, porque não foi ele que declarou a independência, ele basicamente ratificou a independência, né? Porque quem declarou a independência mesmo foi, pelo menos segundo o Eduardo Bueno, né? E segundo, se eu não me engano, 1822 do Laurentino Gomes, não foi ele, foi a grandiosa princesa Leopoldina e o José Bonifácio, que receberam uma ordem imediata, né, uma ordem assim das cortes portuguesas, dizendo que era para o Dom Pedro I voltar lá imediatamente, né? E aí eles se reuniram lá e decidiram fazer a independência do Brasil, e a dona Leopoldina mandou uma carta avisando pro Dom Pedro, né? Um momento assim, né, maravilhoso. Eu digo novamente que foi a grande Dona Leopoldina que fez a independência do Brasil, né? E eu digo grande Dona Leopoldina pelo simples fato de que todo mundo amava ela, e amava com razão. Eu amo a Dona Leopoldina, né? O tanto que, não sei se você sabe, mas quando a Dom Pedro foi forçado a abdicar do trono brasileiro, foi basicamente por causa que o povo brasileiro... foi basicamente por causa da morte da Dona Leopoldina, né? Porque todo mundo amava a Dona Leopoldina, não tinha como não amar, né? E não tem como não amar, porque era lá descendente da família dos Habsburg, né? Lá do Império Germânico, Austríaco, uma coisa assim. Agora eu não lembro o nome, né? Oi, Juliana. E ela era... assim, era uma pessoa muito culta, né? Adorava mineralogia, botânica, né? Literatura, inclusive o hábito de fazer coleções, né, de coisas, tipo aquela coleção que incendiou do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Foi uma tradição começada pela Dona Leopoldina, né, aqui no Brasil, né? Sim, eu sei que é da Áustria, eu não lembro agora o nome do Império, eu acho que era Império Germânico Austríaco, era uma coisa assim, né? Na época não se chamava Áustria, né? Era uma coisa desse sentido aí. Bom, enfim, né? E aí,
Só que o que acontece? O Brasil não ficou independente no dia 7 de setembro de 1822, gente, né? Assim, foi um processo bem pacífico, ele só ficaria independente no dia 29 de agosto de 1825, né? E assim, como vocês verão, foi um processo bem pacífico, né? Como a história brasileira, como vocês já sabem, não costuma ser, né? A gente só teve nesse processo de independência, segundo Eduardo Bueno, mais de 3 mil mortos, mas foi um processo muito pacífico, né? Porque o que acontece? Nem todo mundo concordava com o Brasil ser independente. Quando eu digo nem todo mundo, não sei se já era Império Austro-Húngaro, mas enfim, pode ser, né? Enfim, nem todo mundo concordava com o Brasil ser independente. Quando eu digo que nem todo mundo concordava com o Brasil ser independente, eu tô falando que os portugueses que moravam aqui em geral não concordavam, né? Então o que acontece? A gente vai ter, por exemplo, a insurreição baiana, né? Inclusive eles não comemoram a independência no Brasil só no dia 7 de setembro, né? Ou no dia 7 de setembro eles comemoram um outro dia, porque foi no dia em que eles realmente começaram a fazer parte do Brasil independente, né? Ou quase independente, porque, enfim, daqui a pouco eu explico o que aconteceu em 1825 para o Brasil realmente se tornar um país independente. E aí o que acontece? Como Salvador tinha muita ligação com Portugal, muitos portugueses moravam em Salvador, né? Então acabou que eles foram contra a independência e guerrearam a favor de Portugal, né? E aí a gente vai ter vários personagens nessa rebelião baiana, né? Nessa insurreição baiana, né? Inclusive, 3 grandes personagens serão a Madre Joana Angélica, que é uma coisa realmente registrada, né, historicamente, né? Que ela deteu com o próprio corpo a entrada de soldados no convento da Lapa de Salvador, né? E foi morta nisso, né? Teve a Maria Quitéria, que foi basicamente a Mulan. Se você achava que a Mulan era chinesa, não, a Mulan é brasileira. Porque a história da Maria Quitéria foi basicamente o seguinte: houve o recrutamento nas fazendas, né, para lutar a favor da independência. E a Maria Quitéria, ela morava em uma fazenda, coisa e tal. Ela soube disso, né? Ela pediu para ser recrutada e o recrutador falou que não, que lugar de mulher não era em guerra, né? Era afiando, né? Era essas coisas. E aí o que a Maria Quitéria fez? Ela pegou, se eu não me engano, a roupa do cunhado, se vestiu como homem e foi pra a guerra, né? E inclusive ela foi descoberta depois disso, né? E deixaram ela continuar lá no exército, né? Se eu não me engano, dos Periquitos, no batalhão dos Periquitos, uma coisa assim. Porque ela lutava muito bem, ela lutava muito bravamente, né? E ela inclusive recebeu uma condecoração aí, Ordem Cruzeiro, que foi uma coisa assim, que foi Cavaleiro do Cruzeiro, Cavaleiro da Cruz, Ordem Cavaleiro da Cruz, uma coisa assim, que foi criada pelo Dom Pedro I, se eu não me engano, né? E aí teve também uma outra que é tão extraordinária quanto, que é a Maria Felipa, né? Que seria uma negra mesqueira, marisqueira, aliás, mesqueira não, é marisqueira, ó. E o que acontece? Ela basicamente juntou um grupo de marisqueiras e incendiou de 40 a 42 navios portugueses, né? Só isso, né? E assim, apesar de não haver documentação histórica conhecida que prove que ela realmente existiu, né, e que isso realmente aconteceu, isso não significa que ela não seja incrível, né? E na verdade há quem diga que ela seria, além de tudo, uma capoeirista, né? Que treinava, que jogava lá no Cais Dourado, lá da Bahia, se eu não me engano, né? Uma história bem conhecida na ilha de Taparicá, né?
ou é Itaparica? Eu nunca sei se é Itaparicá ou Itaparica, mas enfim. Deixa eu lembrar aqui. Sim! Boa noite, Vilmara. Bom, e além disso que aconteceu na Bahia, né? A gente também tem revoltas no Piauí, no Maranhão e no Grão-Pará, né? Que afinal de contas, tecnicamente não faziam parte do Brasil nessa época, porque o Brasil era dividido em Estado do Brasil e Estado do Grão-Pará, né? Ou era Estado do Maranhão, um dos dois, né? Mas mesmo assim, né? A independência foi feita lá, né? A gente teve no Piauí, né, mas se eu não me engano, teve foi o Piauí, a Batalha do Genipapo, e mesmo que os brasileiros tenham perdido a Batalha do Genipapo, os portugueses não conseguiram manter o Piauí dependente porque foi um massacre, então isso gerou muita revolta no povo, né? E a gente também tem a participação nessa região de que era um mercenário francês, né? Cujo nome eu não lembro como se fala, né? Mas alguma coisa com cor. E ele foi chamado o termo lobo do mar, inclusive, segundo Eduardo Bueno, foi criado pelo Napoleão para se referir a ele, né? E ele é considerado um dos maiores estrategistas da guerra marinha, né? Inclusive, na verdade, ele depois de o que acontece, ele chegou como dizendo que era a tropa portuguesa, né, para ajudar a lutar contra esses brasileiros que querem se ver independentes, né? E chegou lá, ele foi recebido, e quando foi recebido, mandou prender os insurgentes, né? Acho que é insurgente que é a palavra, né? Mas enfim. E aí, como ele não tinha certeza se o governo brasileiro ia pagar pelos serviços dele, né? Ele levou o navio embora, né? Com ele como pagamento, né? E bom, e também teve lá no Grão-Pará, né? Eu já falei aqui. Mas, no caso, Bahia, Grão-Pará, Maranhão e Piauí ficariam independentes não em 1822, mas em 1823. E se você acha que aí o Brasil está independente, não, o Brasil ainda não está independente, porque a província de Cisplatina ainda não aderiu à independência, porque sim, a província de Cisplatina nessa época era parte do Brasil, né? Então, obviamente que ela conta. Então, o que acontece? Ela só ia aderir no dia 2 de março de 1824, né? Porque o que acontece? Havia o Carlos Frederico Lecor, que era governador em armas da província de Cisplatina, e ele era a favor da independência. Enquanto que o Dom Álvaro da Costa, que era o governador da província, propriamente dita, ele era contra. Então eles ficaram lá guerreando. E aí, só em 1824 que o Lecor ia conseguir chegar a Montevidéu e derrotar esses revoltosos separatistas, esses revoltosos independentes, né? E aí, só que aí o que é muito interessante, né? Ficou independente em 24 e em 25 já começou a querer se separar, né? E aí, por fim, né, por que só em 29 de agosto de 1825 o Brasil se tornaria um país independente? Porque o que acontece? Uma coisa muito chata de querer ser independente, gente, é que não basta você dizer que você é independente, porque os outros têm que te reconhecer como independente. Porque se ninguém diz que você é independente, não importa o que você diga, você não é, simples assim, ponto final, né? E assim, até onde me consta, o único país que disse que o Brasil era independente foi os Estados Unidos, né? E pensando bem, talvez tenha um país africano lá da África que também se posicionou como a favor da legalidade da independência do Brasil, né? Mas enfim, né?
Porque os próprios países da América Latina não consideravam o Brasil independente, já porque eles, ao invés de serem uma república como todo mundo, o Brasil quis ser diferente, então colocou o imperador português no poder, né? Então o que acontece? E Portugal, obviamente, não ia aceitar a independência do Brasil. E enquanto que a Inglaterra, como a Inglaterra era a maior potência mundial do mundo, né, creio eu que junto à França, então se a Inglaterra disse que o Brasil não era independente, o Brasil não era independente. Porque o que acontece? A Inglaterra tinha interesses tanto quanto com os portugueses, né, como a gente já viu no vídeo em que a gente fala sobre a vinda da família real, né, esses laços diplomáticos, políticos, comerciais, né, de eterna amizade entre os ingleses e os portugueses, né, é uma coisa muito antiga, né. Eles têm um tratado de amizade eterna mais antigo do mundo, né? Bom, e além disso, né? Enquanto que a Inglaterra estava com todos esses laços com Portugal, também tinha muitos interesses aqui no Brasil, até para renovar os acordos feitos com o Dom João VI, que iam inspirar, né? Então era de interesse dos ingleses garantir a renovação desse acordo, né? Então o que vai acontecer? Em 29 de agosto de 1825, com a ajuda da Inglaterra, Portugal e Brasil vão assinar o Tratado de Paz, Amizade e Aliança, né? No qual Portugal vai reconhecer, segundo Eduardo Bueno também, a separação do Brasil. O que significa que o Brasil está separado do Reino Unido, de Portugal e Algarves. Mas separação é diferente de independência, né? Só um pequeno detalhe. Né? Acontece que, segundo o que o Eduardo Bueno disse, o Brasil ainda seria governado pelo Dom João VI, só que ele apenas delegava a tarefa para o filho dele, Dom Pedro I, né? Então o que acontece? E aí vai surgir aquela história de que a independência do Brasil foi algo pacífico, né? Porque a gente só pagou para acontecer ela, né? Essa história vai ser a história que vai começar a ser contada. Por quê? Porque com certeza, Djalma, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas enfim, a Inglaterra realmente sugou muito do Brasil, né? E para começar sobre essa política de sugar coisas da Inglaterra, né? Ela começou cobrando 100 mil libras esterlinas só para intermediar, para fazer esse tratado. E aí o Brasil teve que dar 600 mil libras de indenização para Portugal. E como se não bastasse, e porque se fosse só isso, estaria tudo bem, né? Portugal passou a dívida externa que ele tinha com a Inglaterra para o Brasil, né? Que eram só umas 2 milhões de libras, né, gente? Boa noite, professora. Né? Então, assim, só umas 2 milhões de libras. É um valor, assim, simplesmente impagável, né? Bem simples, não tinha como pagar aquilo, né? E se já não bastasse uma dívida tão absurda, né? Um valor de independência tão absurdo, né? Que bom que acertei. O Dom João VI, ainda quando foi embora, né? Não sei se vocês lembram, mas o Dom João VI criou o Banco do Brasil, né? Ele foi lá e raspou o cofre quando foi embora, uma maravilha, né? Então assim, o Brasil simplesmente tinha uma dívida impagável para pagar e não tinha dinheiro, né? Foi pedir lá empréstimo para uns 2 bancos ingleses, né? Para conseguir pagar a indenização para Portugal, para
pagar o intermédio da Inglaterra, né? Mas assim, e aí ainda tinham. E aí ficou uma dívida com 5% de juros por ano, né? Num valor de 1 milhão e pouco de libras esterlinas, né? Enfim, é a nossa dívida eterna, né? A famosa dívida eterna do Brasil, né? Uma dívida externa que parece que não acaba, né? Porque quando alguém está próximo de pagar, vem um governo assim mais liberal e começa a destruir tudo que foi feito, né? Tipo o governo dos militares, né? Que chegou no final do governo, o Brasil tava com com aquela inflação absurda, né? Ou tipo agora, porque pelo menos pelo que eu li até hoje, né, procurei várias vezes, sempre li que o Lula pagou a dívida externa do Brasil ou aumentando a interna, né? E eu não sou economista, não sei se isso é bom ou ruim, eu só sei que no governo do Lula tudo tava mais barato, né? Assim, eu, pelo menos, assim, da minha vivência, eu acho que era muito melhor quando o Lula roubava e o Lula tava deixando o país quebrado do que agora, né? Assim, minha vivência, né? Mas, enfim, né? Essa que foi a independência bem pacífica do Brasil, que só matou mais de 3 mil pessoas, né? Essa que foi a independência do Brasil bem barata, que só gerou a dívida que a gente tá tentando pagar até hoje, né? Bom... e além disso, né, como bem disseram, a Inglaterra era o que os Estados Unidos hoje é, né, e o que acontece, por que é que foi colocado o Dom Pedro I, né, é um processo bem interessante que eu pensando bem, como já são umas 20h35, né, então a gente deve ter falado, pronto, 20h36, então a gente deve estar falando há mais de 30 minutos, né, a gente deve estar nessa conversa há mais de 30 minutos, eu vou deixar pra falar em um outro momento, né? Pensando, já sei até em que momento eu vou falar. Vou falar nos vídeos sobre a abolição da escravatura, né? A abolição da escravidão, né? Porque vai ser o principal fator para manter o Brasil com um imperador, uma monarquia, né? Uma monarquia governada por um português, né? Apesar de que era o português mais brasileiro que havia, mas ainda assim um português, né? E isso é o que faz o Brasil ser em diversos processos tão diferentes dos outros países latino-americanos, como a gente verá nos próximos vídeos, né? Ou se você estiver aí vendo em algum futuro distante, você possivelmente poderá ver agora se você quiser, mas enfim. E que manteve a escravidão, né? Ou seja, mudou tudo pra ficar igual, né? Como a gente costuma fazer. Então, bom, era só isso mesmo. Até a próxima semana, sobre a qual a gente vai conversar sobre um tema que eu não sei agora qual é, mas que até a próxima semana eu lhe garanto que saberei. E é só isso mesmo. Claro, antes que eu clique aqui no botãozinho de concluir, esse vídeo estará sendo colocado no YouTube dentro de uns 15 minutos e logo depois será colocado no Instagram. E é só isso mesmo, tenham ótimas noites, dias e tardes, até a próxima semana.